Oi, gente. No vídeo de hoje... Bom, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a tão esperada, a tão querida distribuição eletrônica em números quânticos. Uhul! Eu não sei quanto vocês viram dessa matéria no ensino médio, quanto vocês estão por dentro. Eu particularmente gosto bastante dessa parte. Eu acho, assim, muito legal mesmo. Mas, beleza. Vamos lá. Quem puder abrir o microfone, seria legal, porque eu não estou vendo o chat hoje. Então, vamos lá. Para começar, vamos começar falando da distribuição eletrônica de Linus Pauling, que muitos de vocês já devem conhecer, né? Mas vamos lá. Essa é a distribuição de Linus Pauling, que mostra a distribuição eletrônica mesmo, tipo, onde estão os elétrons dos átomos, em qual camada, em qual orbital e tudo mais. Bom, cada linha... Deixa eu até pegar uma caneta aqui. Não, melhor pegar o apontador. Cada linha da distribuição eletrônica é uma camada, certo? Então, as camadas eletrônicas, elas podem ser denominadas com números, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou letras, KL, MN, PQ. Ah, eu descobri por que começa com K. Porque tem uma palavra lá em alemão que começa com K, que significa caroço, em alemão. E aí começaram com essa letra, K. E aí continua depois do K. L, M, N, O, P, Q. Achei isso muito legal. Porque K aparentemente é uma letra aleatória, né, para começar. Mas enfim. Então, os números, cada linha é uma camada eletrônica, certo? Camada 1, camada 2, camada 3. Beleza. Aí dentro das camadas, a gente tem os subníveis, certo? Que daí a gente tem o subnível S, o subnível P, o D e o F. 4 subníveis no máximo. Muito que bem. Cada subnível suporta uma quantidade de elétrons. Cada camada, na verdade, já suporta uma quantidade de elétrons. Por exemplo, camada 1 só consegue ter 2 elétrons. A2, 8, A3, 18, A4, 14, 32 e assim por diante. Então, cada camada tem um número máximo de elétrons que suporta. E cada subnível também tem uma quantidade de elétrons que suporta. O S suporta 2 elétrons, o P suporta até 6 elétrons, o D 10 elétrons e o F 14 elétrons. Beleza até aqui? Sim ou não? Alguém fala comigo? Não? Vamos começar a sessão espírita. Tem alguém entre nós? Não. Beleza? Beleza. Ufa, obrigada. Beleza, então. Então, ó. A distribuição eletrônica, para a gente seguir a ordem, aqui com esse diagramazinho aqui, é o seguinte. A gente vai fazer as linhas aqui, nas diagonais, beleza? E aí, a gente vai ligar uma ponta da seta na outra. Agora eu vou pegar a caneta mesmo. Então, aqui, um S2, daí a gente vai para outra ponta. 2S2, vai para outra ponta.
2p6 vai para outra ponta. 3s2 vai para outra ponta. 3p6, 4s2 vai para outra ponta. 3d10, 4p6, 5s2 vai para outra ponta. 4d10, 5p6, 6s2 vai para outra ponta. 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 vai para outra ponta. 5f14, 6d10, 7p6. Beleza? Então, você faz as setas nas diagonais, presta atenção aqui nesse começo, que primeiro, a primeira seta pega só o S2, a segunda pega só o 2S2, aí a terceira pega o 2P6 e o 3S2. Beleza? E aí, vai de uma ponta da seta até a outra. Tranquilo, né? Cada camada, cada subnível tem uma energia, certo? O comecinho aqui das primeiras camadas tem menos energia. Tem uma energia menor e é mais próxima do núcleo, certo? Primeira camada, menos energia, mais próxima do núcleo. Então, aqui a gente tem um diagrama, não dá para ler aqui, mas está escrito energia. Então, a camada 1S é o de menor energia, depois 2S mais energia, e à medida que vai subindo, aumentando as camadas, os níveis de energia vão ficando mais próximos um do outro, como a gente pode ver. Então, a diferença de energia para o 1S para o 2S é muito grande, mas, por exemplo, do 5S para o 6S já é menor. Para o 5D para o 6P, menor ainda, né? É isso. Então, o diagrama, a distribuição eletrônica, ela também pode ser escrita em linha, diretão. E, muito importante lembrar, façam exercício, certo? Façam muito exercício, porque vai ter que saber, né? Distribuição eletrônica, mas nada que uma dúzia de exercícios sobre isso não resolva, né? Se você fizer isso aqui algumas vezes, você já vai pegar o jeito. Então, aqui fica o diagrama em linha, que é interessante saber também. Aí, é possível a gente, com a distribuição eletrônica, encontrar elementos na tabela periódica. Muito legal isso. Então, a gente pode escolher aqui um elemento aleatório. Alguém tem alguma ideia? Alguém quer dar um palpite aqui e falar, eu quero fazer a distribuição desse cara. Vai, alguém escolhe aí um elemento para a gente fazer a distribuição rapidamente. Potássio. Muito obrigada. Potássio. O número atômico do potássio é 19, certo? Esse é o número que importa aqui pra gente hoje. Muito que bem. 19. O Z do potássio é 19. O Z, número atômico, que o número atômico representa o número de prótons. E, para um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Lembram dessa aula? Muito importante. Muito bem. O número atômico do potássio é 19. O número atômico é o número de prótons. Para um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Muito bem, a gente tem os elétrons do potássio. Vamos fazer a distribuição eletrônica. 19. Então, a gente começa. 1s2, 2s2. Nossa, não tá dando para enxergar esses riscos? Bom, vou deixar os riscos porque... Enfim. Então, vamos fazer... Eu vou até reescrever para a gente fazer com calma. Vamos lá.
Potássio, 19. Vamos lá, galeras. Potássio, 1s2, 2s2, 2p6, até agora nós temos 10 elétrons. Beleza. 3s2, 12 elétrons. 3p6, 10, 12, 18, né? 3p6, 4s1, certo? Então, no total aqui, nós temos 19 elétrons e a distribuição acaba em 4s1. Aí vem a pergunta, nossa, qual que é a camada de valência do potássio? A camada de valência é a última camada, é a camada mais externa do átomo, certo? A camada de valência do potássio é a camada 4, certo? Quantos elétrons o potássio tem na camada de valência? 1 elétron. 1, né? Exatamente. Tranquilo? Agora, vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar o pó. Não, vamos pegar o carbono. Carbono, parece bom. Carbono. Deixa eu... Vamos pegar agora o carbono. Carbono. Número atômico 6. Vou colocar aqui. Z igual a 6. Z é o número atômico. Para um átomo neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons. Muito importante essa informação, gente. Muito bem. Agora, com o número de elétrons, a gente faz a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p, 4, 5, 6, 2p2. Ai, Cris, mas aqui terminou em 2. O P não é 6. O P completo é 6. O P cabe no máximo 6. Mas, não tem problema ficar só com 2, vai. Beleza até aqui? 2p6. Top. Então, qual que é a camada de valência do carbono? A camada 2, certo? Essa é a camada de valência. Cada linha é uma camada. Então, a camada de valência, camada 2. Quantos elétrons o carbono tem na camada de valência? Muito bem, para ver a quantidade de elétrons de valência, a gente vê quantos elétrons ele tem na camada toda. Então, não são 2 elétrons de valência, certo? Porque a gente tem que contar todos os elétrons que estão na última camada. Então, nesse caso aqui, são 4. Então, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Muito bem. E se eu pegar agora e falar assim, um elemento X, ele vai com a distribuição até, sei lá, 5s2. Que elemento é esse?
complicou, hein, gente? Aí Elemento 3. é só, tipo, fazer a distribuição e somar, né? Pra ver quanto que vai ter de elétron. Exatamente. Vamos lá, então. Bom, vocês querem que eu faça ou a gente vai olhando aqui? Que aqui já tá pronto, né? Vamos olhar aqui, ó. 5s2. Sabemos isso. Que os últimos elétrons, que a última camada é 5s2. Muito bem. Então vamos lá. Vou pegar outra cor. Vou pegar verde. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Muito bem, 5s2. Essa é a distribuição desse cara X aqui, que termina em 5s2. E agora? Ah, já dá pra saber que ele tem 38 elétrons. Acho que Nossa, é você fez essa conta muito rápida. 32 elétrons? Vou confiar, hein? 38. Eu acho que é. Peraí. Beleza, não vou nem fazer a conta, então. Tá falando, tá falado. E agora? Ah, agora é só olhar na tabela. Muito que bem. Quem que é, então? Rubídio? Não, não, não. É estrôncio. Estrôncio. Estrôncio, exatamente. Esse cara aqui. Mas, e se por algum acaso a gente não tivesse a tabela? O que pode acontecer? Por exemplo, vou pegar um número aqui. Peguei 5s2, vou pegar, sei lá. Não, vou pegar um 3p7. Não, vou pegar 3p7, isso não existe. 3p6. Vou pegar 3p6. 3p7, faz favor. 3p6. Nossa, que 6 feio. 3p6. Aí a gente faz a distribuição aqui. Deixa eu apagar essas linhas aqui para ficar melhor. Acabou em 3p6. Certo? Uhum. Mas fez a continha aqui, que deu quanto? 18? 18. Beleza, 18 elétrons. Mas não vai dar para olhar na tabela. Ele está perguntando, sei lá, de que família, qual é o grupo desse cara. Como que a gente vai descobrir isso? Vai ter que ter uma noçãozinha básica da tabela. E saber o básico, certo? A gente sabe que. Deixa eu trocar de cor. A gente sabe que esse é o número do nível eletrônico, certo? Da camada. Então a gente sabe que esse cara é 18 está na camada 3. Vocês lembram da aula de tabela periódica? Que eu falei que cada linha para os elementos representativos, cada linha da tabela, cada período era uma camada eletrônica. A gente vai ver isso na aula de distribuição eletrônica. Pois bem, esse dia chegou. Para os elementos representativos, que
é aqueles do bloco S e do bloco P, aqueles são os elementos representativos, certo? Para eles, cada linha, cada período na tabela periódica é uma camada eletrônica. O nosso cara está no bloco do P, certo? Do subnível P. Então, ele está no bloco P, na tabela periódica. Muito bem, legal. Ele está, então, se ele está aqui na camada 3, quer dizer que ele está no período 3. Dan, dan, dan. E agora, para saber qual é o grupo dele? A gente faz a mesma coisa. A gente soma os elétrons de valência, certo? Que no caso aqui são 2 mais 6. E soma esse número na linha do período. Então, é 8 aqui, né? Então, você conta 8 para lá. Mas sem contar o do meio, na verdade. Porque tem o bloco S, certo? Que tem 2 colunas. Os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Aí tem o bloco de transição, certo? Os elementos de transição externa. E depois começa o bloco P. No bloco P, você conta 6. E aí você chega. Certo? Então, olha na tabela. Olha aqui. Esses são os elementos, os alcalinos e os alcalinos ferrosos. Esse é o bloco S, esse é o bloco P. Então, a gente viu que o nosso cara está no terceiro período. 8 elétrons para lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o argônio, que tem como número atômico 18. Então, todos os caras que terminam em P6, por exemplo, certo? O bloco P vai de 1 a 6, aqui. Todos os caras que terminam com P6, por exemplo, são os gases nobres. Então, ele vai dar aqui, esse cara aqui termina em 3P6. E daí vai estar lá nas alternativas. Ele é um gás nobre, ele é um metal alcalino, ele é um alcalino terroso, ele é da família do carbono. E aí, tendo o conhecimento básico de tabela periódica, vocês vão saber que todos os caras que terminam em P6 são gases nobres. Todos os caras que terminam em S1 são alcalinos. Todos os caras que terminam em S2 são alcalinos terrosos. Beleza? Mais ou menos. Vocês vão fazer muito exercício. E aí vocês vão começar a pegar essas coisinhas. Tranquilo até aqui? Uhum. Vocês querem fazer mais um exemplinho desse? Pode ser. Beleza. Deixa eu escolher aqui uma distribuição. 5D2. Vamos lá, então. Opções de ponteiro. 5D2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D2.
certo? 5d2. No total, a gente tem quantos elétrons? Setenta e dois. Acho que é. Deve ser. Deve ser, vamos ver. 5d2. Pode falar. Desculpa interromper. Estão pedindo pra aceitar a Alana na chamada. É alguém que tá aceitando. Gui, aceita a Lana aí. Ele que fez o links. Então vamos lá. Para a galera que está no bloco D e F, deixa eu mudar de cor. A galera que está nos subníveis D e F, eles não são metais. Eles não são metais representativos, certo? Não são elementos representativos. Então, esse número aqui não representa diretamente o período que eles estão na tabela periódica. Por quê? Por exemplo, o subnível D, ele começa na camada 3, certo? E na tabela periódica, essa aqui é a galera do D, né? Essa galera aqui, ó. Essa é a galera do D. E aqui, a galera do D começa no período 4. Mas aqui é a camada 3. Então, a camada D3 começa aqui, certo? 3D1, 3D2, 3D3. Então, essa é a camada 3D. Então, essa é a 4D, 5D, 6D. Observem que a camada 3D está no período 4 da tabela periódica. E o F começa em 4, o F começa na camada 4, F14. Porém, esse aqui é o primeiro do F, certo? Que tá aqui. 4, F14. Então, esse é o 4F. Porém, a camada 4F começa no período 6 da tabela periódica. Beleza? Então, o nosso cara aqui é 5D2, ele está na camada 5. Mas o período é o 6, certo? Porque é 4D, não, 3D, 4D, 5D. Ele está no período 6. E ele tem quantos elétrons na camada de valência? 2. Então, a gente conta só da camada dele. 1, 2. E o nosso cara é o Rafinho, com 72 elétrons na sua distribuição. Distribuídos. Beleza. 5D2. Pode falar. Você pode explicar de novo? Eu não entendi muito
bem, assim. Sim, essa parte é meio complicadinha mesmo, porque para os elementos de transição interna e externa, essa questão do período não ser igual à camada é realmente mais difícil. Vamos lá. Então, para os elementos representativos, que é a galera do bloco S e a galera do bloco B, o número do período é igual ao número da camada. Então, se está lá 2P3, 2, período 2, P3, 1, 2, 3, está aqui. Certo? Tranquilo. Para os caras do bloco D e F, a história muda um pouco. Por quê? Olhando na distribuição, a gente vê que, por exemplo, o subnível D, ele começa a partir da camada eletrônica, certo? Do nível eletrônico 3. Muito bem. Na tabela periódica, o subnível D, 3, não começa no período 3. Começa no período 4. Tudo bem? Porém, a única coisa que muda, na hora da gente olhar aqui a distribuição, né? Olhar aqui o nível de energia, na hora de ver aqui a distribuição eletrônica de algum elemento desses dois blocos, do D ou do F, a gente tem que prestar atenção que esse número da camada eletrônica não é o mesmo do período na tabela periódica. Então, o D, por exemplo, começa no 3. Então, esse é o subnível D3, 3D, né? Se esse é o 3D, então esse é o 4D e esse é o 5D. Daí, para contar os elétrons, a gente, por exemplo, desse exemplo que a gente pegou, 5D2, a gente não vai somar todos os elétrons para ver a localização dele. Se alguém perguntar, quais são os elétrons de valência desse cara? Quais são os elétrons de valência desse cara aqui, 72? Quais são os elétrons de valência dele? Vai até o 6s2 mesmo? Uhum. É, Os acho elétrons que de é valência 2, né? dele é 2. Esses são os elétrons de valência dele. Porque está na camada mais externa. Percebam que não tem nada a ver. Certo? Os elétrons mais externos dele são esses 6s2. Porém, para a gente ver ele na tabela periódica, a gente vai pegar aqui o último, 5D2, vai lá no período dele, certo? D2, esse é a linha 3, certo? 3D, 4D, 5D, e aí conta 2. 1, 2. Então, nosso cara é o afínio 72. Então, por exemplo, se fosse 4D2, seria a camada 4 do subnível D. Então, esse é o 3D, 4D, 4D2, então seria zircônio. Fique conta. 1, 2. Aí vai até o 7, 6. 3, 4, 5, 6. Exatamente. E o Beleza. F vai 4 e 5.
Acho que eu Beleza. entendi. Beleza. Beleza. Aula até que horas? 9h20. Então vamos tocar o nosso bonde. Agora a gente vai começar a falar dos números quânticos. Os números quânticos, a gente pode falar assim de maneira informal, que eles são tipo o endereço do elétron. Cada elétron tem o seu endereço, sua casinha, seu espacinho. Os números quânticos são esse endereço. Os caras lá, né, da época, fizeram umas contas muito doida mesmo, com as equações assim, não vou falar palavrão, mas eles descobriram que os elétrons, eles não ficavam assim, de qualquer jeito na eletrosfera, qualquer lugar, só girando lá aleatoriamente. Que eles tinham lugares onde a probabilidade dos elétrons estarem era maior. Para quem não sabe, os senhores elétrons, eles têm tipo, eles podem ser tanto partícula como onda eletromagnética, eles são bem doidos. Então não dá pra gente saber onde ele tá e a velocidade que ele tá ao mesmo tempo. Então, com essas conteiras tudo que os caras fizeram, eles conseguiram ver os lugares de maior probabilidade do elétron estar. Maior probabilidade. Então, dentro desses espaços específicos aqui, a gente vai ver, a chance do elétron estar lá é muito alta. Mas, não quer dizer que ele vai estar lá com certeza. Mas a chance de estar é muito maior, então ele vai estar lá. Beleza. Então, a gente tem 4 números quânticos. O principal, que é representado pela letra N, o secundário ou azimutal, que é representado pela letra L, o magnético, que é representado por M ou ML, e o spin, que é representado por S ou MS. E aí, a gente tem o princípio de exclusão de Pauli, que fala que 2 elétrons diferentes no mesmo átomo não podem ter o mesmo conjunto dos 4 números quânticos. Foi o que eu falei, né? Os 2 elétrons não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. 2 elétrons diferentes não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, cada um vai ter, se estiver no mesmo átomo, vão ter os números quânticos diferentes. Pelo menos um número quântico vai ser diferente. Não tem como ter os 4 números quânticos iguais. Mais uma coisa que eu queria falar aqui. Os átomos, então, eles têm lugares específicos. E eles mudam de camada quando ganham energia ou perdem energia. Mas quando eles mudam de camada, também eles vão para outros lugares específicos. Ele não vai para qualquer lugar. Então, quando o elétron absorve energia, ele aumenta de camada, certo? Se ele estava na camada 1, ele vai para a camada 2, sei lá, que é específica. Se ele recebe tanta quantidade de energia, ele vai para tal camada. Quando ele muda de camada, ele fica instável, certo? Quando ele fica instável, ele tende a voltar para a camada dele. Então, ele libera essa energia que ele recebeu em formato de fóton. Isso, muitas vezes, emite luz. Certo? Ele libera essa energia e volta para a camadinha dele, que ele estava antes. Isso chama fóton. Então, eu já vi questões
perguntando falando sobre isso, sobre fótons. Então, fóton é essa energia que ele libera quando volta para a camada inicial. Então, ele recebe energia, muda de camada, depois, na hora de voltar para a camada dele, ele libera essa energia, liberando fótons, que muitas vezes são luzes, certo? Isso acontece muito rápido. Vocês já viram aqueles fogos que mudam de cor? Tipo, sei lá, uns fogo verde? Ou nunca viram? Já. Então, essa cor diferente são os fótons emitidos por aquele átomo, por aqueles elétrons ali. Eles foram excitados, certo? Foi dada energia para eles. Eles mudam de camada. Na hora que volta, libera esses fótons de cores diferentes. Isso acontece muito rápido. Não é tipo, receber energia, voltei. Não, é muito rápido. Beleza? Então vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, não. Beleza. Então, o número quântico principal, que é a letra representada pela letra N, certo? Ele representa as camadas eletrônicas, certo? Então, N igual a 1 é a primeira camada. Tá. Certo? N igual a 2, L. N igual a 3, M. E assim por diante. Então, o número quântico principal, representado pela letra N, representa a camada que o elétron vai estar. Certo? Mais uma coisa que eu queria falar. Os números quânticos, eles vão diminuindo o tamanho. Ele vai ficando mais específico. Então, vamos dizer assim, que o número quântico principal seria, tipo, o país do elétron. Aí, o secundário seria o estado. Aí, a cidade. Aí, o bairro. Então, vai diminuindo e vai ficando mais específico o endereço do elétron, beleza? Então, o número quântico principal é a camada. Beleza? N igual a 1, camada 1. Beleza. Aí, o número quântico azimutal, ou secundário, ele vai nos mostrar o subnível. O principal mostra a camada, certo? O secundário mostra o subnível, que é o S, o P, o D e o F. Então, nós temos 4 subníveis, certo? E eles têm números. Então, o subnível S é dado por L, certo? Número quântico secundário azimutal representado por L. Então, ele pode ser o S é o L igual a 0, o P é o L igual a 1, L igual a 2 e o F L igual a 3. Então, o máximo que a gente tem não, máximo não, né? Eles fizeram as contas, poderia ter mais, mas assim, os elétrons, eles não chegam a ter, os átomos não chegam a ter tantos elétrons assim. O máximo que a gente vê por aí, certo? Na distribuição eletrônica, por exemplo, é L igual a 3. Mas se existisse um átomo que aguentasse mais elétrons e conseguisse, sei lá, chegar no subnível G, poderia ser, mas assim, a gente não tem ainda. Tranquilo. Então, F, L igual a 3. Já falei isso, né? Que cada camada tem o número máximo de elétrons, certo? E aí, o número quântico magnético, ele vai representar o orbital. O orbital é especificamente o lugar no espaço
de maior probabilidade de você encontrar o elétron. Esses orbitais, eles têm formas no espaço diferentes. Por exemplo, o orbital S, ele é uma esfera. Eu vou mostrar no próximo slide. O orbital S cabem 2 elétrons, certo? Aqui dentro. Ele tem um formato esférico. O P, ele tem formato assim, ó, de 2 balões, vamos dizer assim. E assim por diante. Cada um tem, o D tem outra forma, o F tem outra forma muito mais doida. Mas não importa, é mais para vocês saberem. Na hora de fazer a distribuição, de ver onde está o elétron, que vai funcionar mais ou menos como a distribuição eletrônica, cada caixinha dessa representa um orbital. Certo? Por exemplo, esse é o orbital S. O subnível S, ele só aguenta 2 elétrons. Cada orbital suporta no máximo 2 elétrons. Do subnível S só tem um orbital, certo? Que tem um formatinho esférico aqui. É o S. Aí, os orbitais P, o subnível P, ele tem 3 orbitais, certo? 3 caixinhas. Cada caixinha é um orbital. Cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Então, o subnível P tem 3 caixinhas, certo? Não é P6? Então, 2, 4, 6, certo? Cada orbital a gente tem no espaço seria Px, Py e Pz. Mas isso não vem muito ao caso, certo? Não vai cair especificamente sobre isso. Mas, o número quântico magnético, ele vai dizer qual caixinha que o seu elétron tá. Cada caixinha tem um número, certo? Então, por exemplo, aqui no S, a caixinha é o número 0. Então, se o elétron estiver aqui, o número magnético dele vai ser 0. O ml dele vai ser 0. Se ele estiver no P, ele pode estar no magnético 0, mais 1 ou menos 1. No D, os números quântico-magnéticos, eles vão de menos 2 até mais 2. E o F vai de menos 3 a mais 3. Se vocês fizerem a conta, aqui vai caber 2 elétrons, certo? Cada caixinha suporta 2 elétrons. Cada orbital suporta 2 elétrons. Então, o S só tem uma caixinha, o P tem 3 caixinhas, ou seja, ele suporta 6 elétrons. O D suporta 14 elétrons. E o F... Não, o D suporta 10 elétrons e o F suporta 14 elétrons. Muito bem. O número quântico spin vai dizer para que sentido o elétron está girando. Então, aqui a gente vai colocar os elétrons em cada caixinha. A gente vai fazer um exemplinho daqui a pouco. Mas aí a gente vai colocar os elétrons em cada caixinha. Porque a regra de Hund fala que cada orbital de um subnível recebe um elétron com os mesmos spins, ou seja, com os eletrinhos girando para o mesmo lado. Para que depois esses orbitais recebam um segundo elétron. Então, a gente fala que é a regra de um de cada vez. Então, a gente vai colocar um de cada vez. Depois que acabar todos os orbitais, certo? Todos os quadradinhos, aí a gente começa a colocar o segundo elétron em cada caixinha, certo? Cada orbital suporta 2 elétrons. Então, a gente vai preencher um elétron para todos. Depois, a gente começa a preencher o segundo elétron. Então, o spin, ele vai falar para que lado está girando o elétron.
Se ele estiver girando para um lado é menos meio, para o outro é mais meio. O sentido da flecha dentro da caixinha é arbitrário. Tipo assim, tanto faz. Se você falar que mais meio vai ser para cima, então todas as flechinhas para cima vão ser mais meio. Depois, quando você voltar completando, vai ser o menos meio, então vai ser para baixo. No vestibular, se ele for tratar disso, ele provavelmente vai falar para você. Tipo, considerando mais meio como flechinha tal. Enfim, ele vai te falar, então não tem tanto problema. Mas é importante saber que, se você considerou menos meio como flechinha para cima, então todas as flechinhas para cima vão ser menos meio. E aí, quando for completar e for começar a colocar as setinhas para baixo, elas todas vão ser mais meio. Certo? Então, a regra 1 de cada vez. A gente tem um exemplo aqui do nitrogênio, que quando for completar aqui, completou, colocou 2 elétrons aqui, certo? 2p1, 2p2, 2p3. Completou os 2 elétrons desse orbital e depois colocou o próximo no próximo orbital. Só que a regra de 1 de cada vez fala que coloca um elétron em todos os orbitais e depois volta completando com o segundo elétron. Então, esse está errado. Esse está certo. Colocar um em cada quadradinho. E, mais uma coisa, os elétrons que estiverem sozinhos, por exemplo, o sódio, que a gente vai ver que tem elétrons desemparelhados, certo? Que quer dizer o quê? Um elétron sozinho, sem um par, por exemplo, aqui também os elétrons estão sozinhos no orbital, eles podem ser classificados como paramagnéticos, que quer dizer que eles são atraídos por um campo eletromagnético. Se você colocar um campo eletromagnético perto desses caras, eles vão ser atraídos, porque eles têm esses elétrons desemparelhados, eles têm elétrons sozinhos dentro de um orbital. Então, eles são atraídos fracamente. Aí tem os ferromagnéticos, que são atraídos fortemente. Aí, sei lá, são 3 caras. Acho que é o ferro, níquel e cobalto, eu acho. Mas, enfim. E aí a gente tem os diamagnéticos, que são os caras que não são atraídos por campo eletromagnético e todos os seus elétrons são emparelhados, estão em par, certo? Todos os elétrons têm parzinho, como a gente pode ver aqui, né? Distribuiçãozinha do argônio, por exemplo, todos os eletrinhos dele têm um parzinho, então eles não são atraídos por campo eletromagnético. Então, eles são chamados diamagnéticos. Beleza. Vamos fazer um exemplinho para entender. Por exemplo, esse cara. Considerando... não, isso aqui é pergunta de diagrama. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. 17. Z igual a 17. Se a gente olhar na tabela periódica... Não, vamos olhar na tabela periódica. Vamos usar essa distribuição eletrônica aqui. Qual é o Z desse cara? 6, 10, 11, certo? Z igual a 11. Beleza. Esse cara, a última camada dele é a 3. Portanto, a gente vai descobrir os números quânticos desse cara. O N
o L, o M e o S, certo? Os 4 números quânticos dele. Olhando aqui, a gente vê que ele está na camada 3, certo? Então, o número quântico principal dele, que é o N, é 3. Muito bem. O L é o subnível, certo? O subnível dele é o S. O número do subnível S nos números quânticos é 0, certo? S, L igual a 0. Nosso L é igual a 0. O M é o orbital. O orbital S é só... Vou colocar mais pra cá. É só uma caixinha. Certo? O número dela é 0. Ah, eu acho que esqueci de falar isso. Aqui, ó, no número quântico magnético, todas as caixinhas centrais vão começar por 0. E aí as outras, você vai somando 1 e menos 1. Então, S só tem uma caixinha, é 0. O P tem 3 caixinhas. O do meio é 0. E aí tem 1 e menos 1. O do D, o do meio é 0. E aí vai de mais 2 a menos 2. E o F, o do meio é 0. E aí vai de mais 3 a menos 3. E aí, o número quântico magnético vai ser esses números, por exemplo. A gente vai preencher aqui, sei lá, P4. Então, a gente põe aqui P1, P2, P3, certo? Coloca um elétron em cada orbital. E aí, volta, sobre o elétron, volta completando do começo. P4. Poxa, o elétron aqui terminou para baixo no orbital menos 1, certo? Número quântico magnético menos 1. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que é o orbital S. 3s1. Então, ele vai ter um elétron. A gente põe ele aqui, um elétron. 3s1. Então, o número quântico magnético dele é 0. Certo? Porque ele tá na caixinha 0 aqui. E o spin dele, vamos considerar para cima. Vamos considerar o primeiro para cima mais meio. Arbitrário, lembrando, né? A gente que escolhe. Se o vestibular não falar, a gente escolhe. Mais meio. Então, se eu considerei que a primeira seta é para cima mais meio, então o spin desse cara vai ser mais meio. Spin só pode ser mais meio ou menos meio, certo? E aí, esses são os números quânticos desse cara. Na tabela periódica, ele é o 3s1, é o sódio. Certo? Camada 3, S1, 3, S1. Oh, não, eu caí. Ah, não. Vocês estão aí, gente? Aham. Ufa, que susto, achei que eu tinha caído por um instante. Beleza. Deu para entender até aqui? Mais ou menos? Sim, professora. Deu?
Tranquilo? Tranquilo. Opa, aí sim, gente. Vamos fazer mais um exemplinho. Vamos pegar aqui um cara. Deixa eu apagar aqui primeiro. Porque essa parte, querendo ou não, é um pouquinho de decoreba também, né? Vamos pegar aqui um cara. Sei lá. Z igual a 20. 20 é um bom número. Muito bem, 20. Quem é esse cara? Primeira coisa, vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 10, 18, 4s2. Certo? Deu 20. 10, 18, 19, 20. Beleza. Vamos descobrir. Eu apaguei aqui, né? Os 4 números quânticos desse cara. L, M, S. Muito bem. Número quântico principal é a camada. Muito bem. A camada desse cara. Deixa eu trocar de cor. A camada desse cara é a 4, certo? Então, aqui, camada 4. Que as camadas começam do 1 mesmo. Beleza. Número quântico secundário, que é o subnível, certo? Temos 4 subníveis. S, P, D, F. Geralmente, né? Então, aqui o cara é o S. Qual que é o número mesmo do subnível S nos números quânticos? 0. 0. Nossa, peguei o exemplo com S também, né? Nossa, vamos pegar mais um aqui, vai. 4S2, 3D6. Para não ficar igual o exemplo anterior, né? Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Daí não é 20 esse cara. Seria o 26. Beleza. Z26. Beleza. Qual que é o número quântico principal desse cara aqui? 3D6. 3, né? Que ele está situado na camada 3. Por mais que o elétron de valência dele seja o 4, a última camada seja o 4. Esse cara aqui está na camada 3. Pois então o número quântico dele é 3. Principal. O secundário, ele está no subnível D. Qual que é o número do D? Se o S é 0, o L do D é 2. 2. O número quântico magnético a gente faz a caixinha. O D tem 5 espaços, certo? 1, 2, 3, 4, 5. O do meio é 0.
menos 1, menos 2. Muito bem. Ele tem 6 elétrons, certo? Aqui no D. Então, a gente vou considerar o primeiro elétron para cima como sendo mais meio. Muito bem. Agora a gente começa a colocar os elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou os orbitais. Então, a gente volta preenchendo. 6. Muito bem. O elétron que a gente está falando é esse cara aqui. Certo? 3d6. Então, ele está no orbital, número quântico magnético, menos 2. Então, magnético, menos 2. O spin, eu considerei para cima o primeiro como mais meio. No nosso caso, do elétron que a gente está falando, é o segundo elétron, certo? Da caixinha do orbital. E ele está para baixo. Então, o spin dele vai ser menos meio, porque ele está para baixo. Beleza? Então, esses são os 4 números quânticos. Os 4 números quânticos desse cara aqui. Por que o magnético é menos 2 mesmo? Porque eu considerei que o primeiro elétron, os primeiros elétrons, são para cima mais meio. Eu considerei isso. Como o elétron que a gente está considerando é esse número 6 aqui, certo? E ele ficou para baixo, então ele é menos meio. Porque eu considerei para cima meio. Mas é arbitrário, você considera o que você quiser. A não ser que o vestibular fale, olha, considerando para cima mais meio, aí você segue o que ele está falando. Mas deu menos meio porque eu considerei para cima mais meio e o elétron que a gente está considerando aqui ficou para baixo. Então, o spin é menos meio, nesse caso. Ok. Beleza? Beleza. Temos mais uns 10 minutinhos. Vamos fazer um exercíciozinho. O subnível. Todo mundo entendeu até aqui? Vamos começar por aí, né? Todo mundo entendeu o rolê aqui dos números quânticos? Por exemplo, ele também podia perguntar: qual que é o número quântico do último elétron de valência desse cara? Podia perguntar isso também, certo? A gente fez o 3D aqui. Mas ele podia perguntar quais são os números quânticos do último elétron de valência. Daí a gente teria que ver os números quânticos desse cara aqui. Então, assim, ele vai te falar o que ele quer. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Números quânticos, atualmente, nos últimos anos, assim, não vem caído tanto nos vestibulares. Mas, assim, pode cair. Então, enfim, passei aqui para vocês, mas fica aí, é bom saber. Mas a distribuição eletrônica normal, lá de Pauling, sempre cai. Então, aquela, sim, se vocês não souberem, sempre cai. Ela sempre, sempre cai. Mas beleza, vamos fazer um exercício então. O subnível de maior energia do átomo de certo elemento químico é 4d5. Esse elemento é um metal de transição do quarto período da tabela periódica.
de transição do grupo 5B da tabela periódica, representativo do quarto período da tabela periódica, representativo do quinto período da tabela periódica, de transição do quinto período da tabela periódica. O que vocês acham? Valendo R$ 5.000. Queria ter R$ 5.000, hein, gente, para sortear aqui para vocês, para quem respondesse certo. Mas hoje tá difícil. E aí, algum palpite? Algum chute? Assim, eu vou chutar D de Deus. Alguém? Vamos lá, gente, vamos lá. Vocês conseguem. Oi? Peraí. Tô esperando. 4D. Tá no bloco D, né? 5 elétrons. Bloco D. Bloco D da tabela periódica. Não é elemento representativo. Oi? A? B. B. B? B de bola. B de bola. Alguém falou B de bola. Alguém mais tem algum palpite? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Nossa, eu já falei que não era representativo, né? Nossa, entreguei que já excluí 2 alternativas. Mais alguém? Ninguém mais quer dar um palpite? Valendo R$ 5.000 imaginários? Não? A resposta certa é E. Muito bem, muito bem. Obrigado pelo palpite. Obrigada. Mas a resposta certa é a letra E. É um metal de transição, certo? Lembra? O bloco D e o bloco F da tabela periódica são metais de transição, certo? E os representativos é aquele bloco S e o bloco P, nas extremidades. E ele está no quinto período da tabela periódica. Lembra que eu falei que a galera do bloco D e do bloco F, o número da camada não representa o número do período? Não é igual ao número do período? Que só os caras representativos, que têm o número do período igual ao número da camada? Muito que bem. Se o cara aqui está falando que está no 4D, na tabela periódica, não vai estar no período 4, certo? Vai estar no próximo. O D é sempre um a mais. Lembra que o 3D está no período 4? Temos uma tabela aqui. O 3D está no período 4? Pois bem, esse é o 3D. O 4D é o próximo, que está no período 5. Lembra que o D é sempre um a mais. O bloco D, o subnível D, é sempre um a mais. Então, ele está falando que era 4D. O 4D é essa galera aqui, que está no período da tabela periódica 5. Então, a resposta certa é letra E, quinto período da tabela periódica. Porque o D, o período é sempre um a mais. Não é a letra B, porque está falando que é um elemento de transição, até aí, ok. Mas do grupo 5B da tabela periódica. Primeiro que ninguém mais usa mais essa notação, né? Mas o 5B é esse cara aqui. Esses caras aqui, né? Só que lá no nosso exercício está falando que é 5D5, né? Não, 4D5.
E como eu falei, para achar o cara aqui na fileira, do bloco D, você conta 5 a partir. Você conta o número a partir do bloco. Então, C 4 D5. Então, a gente vai aqui no subnível, na camada 4, que é o período 5 da tabela periódica. E conta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o cara que ele tá falando lá é esse cara. E não está nessa coluna. Então, não faz parte do grupo 5B. Faz parte do grupo 7B. Beleza? Aqui. Temos mais 3 minutos. Acho que dá para fazer mais um. Vamos fazer um aqui de números quânticos. Mostrei a resposta. Mas vamos fazer mal assim. O número normal de subníveis existentes no quarto nível energético dos átomos é igual a... O número normal de subníveis existentes no quarto nível energético dos átomos é igual a... Alguém tem algum palpite? Letra C, 3. C3. Mais alguém? Número normal, subníveis existentes no quarto nível energético. Quarto nível energético quer dizer camada nível 4. Quarto nível energético. Tá falando da camada. Isso aqui é camada. Subnível. Quais são os subníveis? SPDF. Exatamente! SPDF. Esses são os subníveis. Muito bem, muito bem. E aqui tá perguntando, na camada 4, qual é o número existente de subníveis? Na camada 4, lembra lá da distribuição eletrônica de Pauli? Na camada 4, quantos níveis, subníveis existentes? Quantos? Na camada 4, da distribuição de Pauli. Mais algum palpite aqui? Alguém falou 3. Valendo R$10.000. Ai, queria saber imitar o Silvio Santos agora. Não teve tanta graça. Mais algum palpite? Todo mundo concorda que é 3? Eu acho que é 4. Olha, quem falou que é 4. Eu Mais também algum acho que é palpite? 4. Eu acho que é 4 também. 4. Tadadã. Confirma essa. Já viram aquele programa do Rodrigo Faro? Confirma essa. Muito bem, é o 4. Então, o importante dessa questão era entender que quando ele fala quarto nível energético, ele está falando da camada. Subníveis, SPDF. Então, percebam que essa é uma pergunta fácil, porque é complicado mesmo. Que a pergunta é fácil. Quantos... Na camada 4 vai até que letra? Vai até F, então é 4. Mas você tinha que entender isso da pergunta, certo? Esse era o mais difícil. Interpretar a pergunta. Bom, é isso por hoje, pessoal. Eu vou deixar os outros exercícios aí para vocês, né? Acho que eu já, na verdade, já coloquei lá, né? No Drive. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Eu tô lá nos grupos do WhatsApp. Qualquer dúvida, se estiver fazendo exercício, pode me chamar. O monitor tá fazendo exercício durante a semana, né? Então, assim... não tô entendendo isso aqui, eu não lembro o que a professora falou. Gente, pode me chamar. Façam os exercícios, por favor. Quem puder ir na monitoria, vá, por favor. Porque, assim,
esse negócio da distribuição eletrônica sempre cai mesmo, de diferentes maneiras. Para fazer a distribuição, para achar elemento na tabela, para ver número quântico. N formas, N maneiras de cair isso aqui no vestibular. A distribuição eletrônica. Então, assim, é muito importante mesmo. Mesmo. E é isso por hoje, gente. Obrigada. E até a próxima. Tenha um bom dia, uma boa próxima aula. E a gente se vê daqui 15 dias. Beleza? Eu que agradeço a presença de vocês aqui hoje. Continuem firmes. Não desistam dos seus sonhos. Continuem firmes nos estudos. Qualquer dúvida me chama.